sentar cada um nos seus lugares, virar para frente, prestar atenção aqui. Para que juntos possamos fazer a correção aí da atividade avaliativa. Questão número 1, Nietzsche identificou os deuses gregos Apolo e Dionísio, respectivamente, como Apolo, deus da razão, e Dionísio, o deus da desordem. Apolo da ordem, Dionísio da desordem. Apolo da razão, Dionísio da irracionalidade, da vontade da potência. Dimensões complementares da realidade. Questão número 2. As alternativas a seguir apresentam e descrevem conceitos encontrados na filosofia de Nietzsche. Exceto um. Qual que é? O super-homem é um conceito de Nietzsche, mas a definição do super-homem está equivocada. O super-homem de Nietzsche é um indivíduo que é capaz de superar a si mesmo, mas superar também a moral, as noções de bem e mal, de certo e errado. E não tem valor em si, porque os valores, segundo Nietzsche, são históricos, são culturais, não são essências, não são eternos e imutáveis, não são absolutos. Ele fala da vontade de potência, que é o motivo básico da ação do homem, a vontade de viver, de dominar, de gozar a vida. O eterno retorno, que é a recorrência dos eventos, a história da humanidade, a história do universo, é um eterno retorno, ela é cíclica. As coisas vivem se repetindo, voltando a acontecer. O ideal dionisíaco, que é a conciliação do saber apolíneo com o saber do Dionísio, né? E o gozo estético e também através do vinho e das orgias. A moral dos escravos, que é o ressentimento dos que não podem realmente agir e são compensados com uma vingança imaginária. Então, os cristãos, eles criaram, desenvolveram uma moral dos escravos. Uma moral de ressentidos, de recalcados, que por não poderem ser como os senhores, passam a condenar tudo que os senhores fazem e chamar aquilo de pecado, de mal. Por não poderem aproveitar esse mundo, eles inventam um mundo imaginário, que é o céu. Então, quem aproveita esse mundo, no outro mundo vai se lascar. Quem se ferra nesse mundo, no outro estará salvo, ganhará a vida eterna. Oi? Eu estou salvo, então. Eu acredito que boa parte de nós aqui estaremos salvos, né? Graças a Deus. Está se ferrando aqui, né? É esquisito ainda. E Deus ama quem dá com alegria, né? Por esse lado eu não sei se eu vou, porque não sou muito chegado em dar. O professor fala, Deus aqui tá com alegria. O cara manda um coraçãozinho. O que é isso? Ah, era pra ver lá. Aí a prova. Era pra ver lá. Disposto a dar para ir pro céu, não. Bate na porta. Questão número 3. Para lidar com o tratamento dos valores do pensamento de Nietzsche, o conceito da morte de Deus é essencial. Assinale a alternativa que reflete esse conceito. A morte de Deus implica a perda das sanções sobrenaturais dos valores. Se Deus não existe, então não haverá castigo. Quando a gente morrer, não importa o que a gente fazer, não vai ter retaliação, não vai ter sanção, não vai ter castigo. Então, se não tem castigo, você pode fazer o que você quiser. Não existe o bem e o mal. Nós é o castigo. O castigo seria experimentado aqui nesse mundo mesmo. E que estaria o sofrimento, mas também estaria o gozo. Não existe sofrimento depois daqui e nem prazer depois disso aqui, felicidade depois disso aqui. Pelo menos segundo o Nietzsche. Questão número 4. No século XIX, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche vislumbrou o advento do super-homem, em reação ao que para ele era a crise cultural da época. Na década de 1930 foi criado nos Estados Unidos o super-homem, um dos mais conhecidos personagens das histórias em quadrinhos. A diferença entre os dois super-homens está no fato de Nietzsche defender que o super-homem abdicar-se das regras morais vigentes, diferentemente do super-homem dos quadrinhos. Ele não abdica, pelo contrário, ele é o cara todo certinho, não é o super-homem? O super-homem de Nietzsche não, é o cara todo errado. Ele não está nem com o bem e com o mal, com o certo e com o errado. Tá? Ele despreza o certo e errado tipo do cristianismo. Já o super-homem dos quadrinhos é o cara certinho, é o Clark Kent, é o nerd, é o paçoca, né?
É um dos super-heróis mais pangóis. Ele é da DC, né? Superman da DC. Mas juntando DC e Marvel, é um dos mais retardados, vamos dizer assim. E até você. Mais certinho. O Batman é muito mais fodão nesse sentido. É muito mais tenebroso. E o Coringa, naquele Cavaleiro das Trevas, mostra muito isso. O lado sombrio da justiça, do bem. Ele mostra com uma noção de mocinho e vilão é muito. A linha que divide um e outro é muito tênue. Então o Batman acaba se tornando vilão no Cavaleiro das Trevas. É muito massa por causa disso, porque ele mostra o Cavaleiro das Trevas que essa animal de certo e errado, ela é muito. O próprio promotor lá, os Duas Caras, queria fazer o bem e queria prender o Batman. Aí ele queria a justiça. E no final ele vira do mal. Mais ou menos o Moro, né? O Moro é o autor das Duas Caras. E ele é político também, né? Você sabe? Então, depois ele vira político. O cara deixa o trem subir na cabeça, fica louco. Ele queria porque queria pegar o Batman, e o Batman é uma espécie de Lula, né? O Lula dizia que ia fazer o bem com os fracos oprimidos, olha o que ele fez na merda, né? O Batman é uma coisa. Ele fazia justiça com as próprias mãos, ele infringia as leis. Então ele na verdade, o bem e o mal não dá para você estabelecer muito precisamente. A coisa é bem complicada. Porque o Batman parecia ser o do bem, o bonzinho, mas ele fazia outras coisas erradas. Quebrava tudo. E por isso os Duas Caras queriam prender o Batman. Só que você sabe que o Batman não mata, né? Ele tem uma regra contra isso. Ele não mata os inimigos. Mas ele mata. Nesse aí, né? Coringa não mata, não. Coringa. O Batman fica paraplégico, nos quadrinhos pelo menos. O cara quebra o coloneiro, né? Tem um vilão lá que quebra a coluna dele. É o bem? É o bem? É o Batman que quebra. Os quadrinhos ele fica paraplégico. Mas o Batman é muito mais sombrio, o Superman é muito mais certinho. E o Super-Homem é completamente uma vez. É alguém que não está nem com o bem e com o mal, com o certo e errado. Pronto. Questão número 5. A transvalorização da moral proposta por Nietzsche é a superação da moral tradicional, para que os atos do homem forte não sejam contados pela mediocridade das virtudes estabelecidas. Para tanto, é preciso recuperar o sentimento de potência, a alegria de viver, a capacidade de invenção e a condição do próprio homem definir o que é bom ou ruim para si e para os demais, sem imposição ou aceitação que já foi convencionado pelo estranho. Questão número 6. De acordo com a discussão que Nietzsche realiza sobre a origem dos valores morais, pode-se afirmar que a filologia, e filo em grego é amizade, logia é tanto estudo quanto palavra. Então o filólogo é um amigo da palavra, alguém que estuda as palavras. Mostra que as palavras usadas para designar nobreza social, bem, mal, certo e errado, adquiriram progressivamente o sentido de nobreza de espírito. Eles vão mudando à medida que o tempo passa. É isso que ele vai mostrando na sua genealogia da moral. As noções de bem e mal, de certo e errado, elas vão mudando à medida que o tempo passa. Por isso não existe um bem e um mal e um certo e errado absolutos. Questão número 7. O Nietzsche, além de filósofo, era filólogo. Questão número 7. Argumentou que a ética cristã era uma moral de escravos, de gente fraca, e viu que havia, através do cristianismo, desvirilizado, tirado a vontade de potência, a virilidade do espírito senhorial e dominante dos aristocratas da Grécia Antiga, antes de Sócrates. Ele diz: Deus está morto, foi sua mais célebre proclamação. Foi o Nietzsche quem disse isso, né? Questão número 8. O anúncio da morte de Deus indica o progressivo desaparecimento da figura do homem moderno, de todas as filosofias, religiões ou ideologias que no passado exerciam a tarefa de iludi-lo e consolá-lo. Com o advento da razão filosófica, a ciência, a explicação científica, Deus se tornou desnecessário para explicar as coisas. Então por isso que ele morre. E nós o matamos, porque nós construímos uma cultura onde nada mais é explicado pela ação divina de Deus, mas pela própria natureza, pela própria ciência. O super-homem é aquele que é capaz de suportar psicologicamente esse evento
Então o super-homem é o único capaz de suportar a morte de Deus. Não necessita mais das ilusões de Deus, de céu, de salvação, tranquilizadoras, porque com o espírito dionisíaco aceita a vida com o seu caos, com a sua desordem intrínseca e sem sentido, a ausência de sentido. A qual filósofo essa reflexão pode ser associada? Ao Nietzsche, né? Questão número 9. A filosofia a golpes de martelo, de marreta, é o subtítulo que Nietzsche dá à sua obra Crepúsculo dos Ídolos. Crepúsculo é quando o sol está se pondo, ou seja, os ídolos estão indo embora, estão morrendo. Tais golpes são dirigidos em particular em pilares culturais ocidentais. São dois pilares, a razão e a moral, ou a filosofia grega de Sócrates diante, com seu racionalismo, e a moral cristã, desde o advento do cristianismo. Questão número 10. Na filosofia de Friedrich Nietzsche, é fundamental entender a crítica que ele faz à metafísica, a tudo aquilo que está além desse mundo físico. Nesse sentido, que seria a genealogia da moral de Nietzsche? E principalmente é um estudo da moral, um estudo do comportamento humano, da origem. E para ele, a origem dos nossos comportamentos são históricos e culturais. As noções de bem e mal, de certo e errado, dependem da história, do tempo, da cultura onde o indivíduo está inserido. Então, é isso aí.